Estamos começando mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 10 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. E, obviamente, participa dos sorteios disponíveis aqui na descrição para vocês. Começamos na Polônia às 4h30 da tarde com o líder Raków Częstochowa. Eu fui procurar essa pronúncia porque geralmente quando eu trago essa equipe ali na parte extra, eu falo só assim, ó, o líder do campeonato polonês. Mas pelo que eu entendi é Raków Częstochowa, né? Eu fui procurar a pronúncia para poder aprender, né? Gosto bastante de aprender. É o líder com 14 pontos de diferença para o Legia Varsóvia e é um time que eu costumo trazer, como eu falei, na parte extra. Porém, hoje eu estou vendo uma possível oportunidade, já que essa grade está um pouco mais fraca na sexta-feira, de observar esse time com um pouco mais de pretensão de trabalho mesmo. Trabalhar até mesmo um match odd. A gente tem uma cotação próxima de 1,30. O líder da competição é o melhor mandante dentro de casa, invicto, com 10 vitórias em 11 jogos. E como visitante, o Slask tem 3 vitórias em 11 partidas. Utilizando o PDF de apoio, a gente sabe que o líder saiu na frente em 100% dos jogos que fez dentro de casa. Esse é um número assustador, tá? Poucas equipes conseguem ter essa iniciativa dentro de casa, dentro do jogo. Não falhou em marcar em nenhum jogo e ficou em 73% dos jogos sem sofrer gol. Um excelente ataque e uma excelente defesa. O Slask tem 3 vitórias fora de casa, como eu falei, foi o primeiro a marcar em 45%. É um número alto? É um número alto, mas comparado com o líder, é muito baixo. Falhou em marcar em quase 50% dos jogos e em torno de 30% deles não sofre gol. Um ataque bem pior e uma defesa relativamente pouco vazada. Primeiro tempo de muita superioridade do líder, mais vitória, nenhuma derrota, 12 gols marcados contra 2 gols sofridos. O time do Slask não vence tanto, perde em torno de 30%, mas não toma tantos gols. No segundo tempo, eu tenho o líder aumentando o número de vitórias, aumenta um pouquinho também o número de derrotas e aumenta um pouco o número de gols marcados. O Slask mantém praticamente os mesmos números do primeiro tempo, mas toma um pouco mais de gol. Então o que a gente consegue perceber é uma grande iniciativa do líder, é uma grande força ofensiva, porém o adversário tem uma defesa mais sólida, tem uma defesa bem interessante. Teve o under 3,5 nas últimas 9 partidas, apesar de ter concedido em 8 das últimas 10. Se você é trader, primeira coisa, verifica liquidez dessa partida, né? Afinal de contas é um campeonato mais de segundo escalão comparado com os outros. Segundo, verifica se vai ter mercado, obviamente, se o mercado vai à live. E por último, verifica se o líder está aplicando um padrão de superioridade aceitável. Se sim, se essas 3 perguntas forem respondidas com sucesso, a gente pode vir aqui com a expectativa de trabalhar a favor do líder, principalmente no primeiro tempo, numa estabilização da odd. Lembrando que o líder Raków Częstochowa saiu na frente em todos os jogos dentro de casa. Se você é punter, eu prefiro te indicar essa vitória do líder nos 90 minutos do que no HT. Apesar de ter visto que o time sai na frente com muita frequência, vence muito o HT, eu tenho um pouco de receio porque não é uma equipe que eu trago muito para cá, geralmente eu trago lá nas opções extras, então eu prefiro ficar de olho nessa vitória nos 90 minutos do que no HT. Mas se você estiver assistindo o jogo, verificar uma grande superioridade pode sim ser interessante. Não vou te indicar mercado de gols porque eu tenho 2 excelentes defesas. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, a gente até teve aqui um 4-1 e um 2-1, mas placares como 2-0, 1-0 e 1-1 são mais comuns. Por isso eu acredito que essa vitória do líder seja um pouco mais interessante por aqui. Às 4h30 na Alemanha nós temos o confronto entre o favorito Colônia, com odd 1,60 contra o Bochum. O Bochum conseguiu na última rodada perder para o Schalke dentro de casa por 2-0. O Schalke, que era o antigo lanterna, e o Bochum assumiu essa lanterna do campeonato pelo saldo de gols. Tem mais vitórias que todos os times ali de baixo que estão com 19 pontos, porém o Bochum tem um saldo pior e na Alemanha o saldo conta primeiro. Não sei quem vai ser rebaixado, não sei se o Bochum vai conseguir se recuperar, mas fora de casa o Bochum tem apenas uma vitória em 12 jogos e 11 derrotas. Ou o Bochum vence ou ele perde, na maioria das vezes ele perde. O Colônia dentro de casa, 3 derrotas e 5 vitórias. Não é uma fase muito boa do Colônia, de 10 partidas ele não conseguiu ganhar em 8. E é estranho porque foi uma equipe que quando voltou da janela de inverno, ele chegou a meter 7 gols no Bremen, 7-1, e
ganhou do Frankfurt, que é um excelente time, por 3-0, empatou com o Leipzig em casa. Depois começou a ter uns resultados bem ruins. O Bochum vem de 4 derrotas seguidas fora de casa e em todas elas tomando mais do que um gol, em algumas delas tomando mais do que 3 gols, tá? Então, realmente é uma situação do Bochum muito complicada que acaba puxando essa odd do Colônia realmente para baixo. Utilizando o PDF de apoio, o Colônia não sai na frente com tanta frequência, mas comparado aos dados do Bochum, ele acaba sendo bem superior, falha menos em marcar e fica mais jogos sem sofrer gol. Tem um ataque bem melhor dentro de casa e uma defesa também mais sólida, né? O Bochum sai na frente em apenas 17%, falhou em marcar fora de casa em quase 60% dos jogos e sofreu gol em quase todas as partidas. Mesmo com números piores, o Colônia acaba sendo um pouco superior. Pouca vitória, mas ainda é mais do que o Bochum. Bastante derrota, mas ainda é menos do que o Bochum. E tem mais gols marcados e menos gols sofridos. Mas perceba que não é uma excelente fase do Colônia. No segundo tempo eu já consigo ver um pouco mais de luz aqui. O Colônia perde menos, vence mais, marca mais gols, mantém o mesmo número de gols sofridos e o Bochum continua nessa tiriça. Infelizmente o Bochum com 75% de derrota no segundo tempo, não sei se consegue reagir, mas é futebol. Se você é trader, você tem uma cotação aqui de um Bochum bem alta. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Quando a gente tem uma cotação próxima de 6, o mercado já espera o Colônia com a bola, propondo o jogo, tendo mais superioridade. Isso aí o mercado já espera. Então, acontecendo o básico, o que o mercado já estava esperando, a odd do Bochum não tem motivo para explodir. Lembrando que o mercado ele vai corrigir mediante força do tempo, se acontecer o que ele está esperando. Mas, geralmente, nos primeiros minutos de jogo, ali até os 20, 30 minutos, não tem incidência do tempo. É mais incidência de leitura de jogo. Então, se o Colônia estiver fazendo o básico, não vai acontecer uma correção. Se o Colônia entrar com muita vontade, fazendo mais do que o esperado, aí eu tenho uma cotação do Bochum mexendo por força da leitura de jogo, né, por força da superioridade do Colônia, e não por força do tempo, tá bom? Agora, tem o contrário. Se o Colônia entrar pior do que o mercado esperava e o Bochum entrar melhor, a gente vai ter uma cotação do Bochum melhorando, né, descendo, ou seja, a probabilidade subindo, e a cotação do Colônia subindo, a probabilidade de vitória descendo. Tudo isso eu ensino lá no meu curso. Às vezes eu gosto de falar na parte de trade aqui com vocês para instigar você que é Panther, por exemplo, a ter uma curiosidade de fazer um pouquinho um curso de trade para você saber como que é. E você que está aspirando a ser um trader, para fazer também um curso que é totalmente gratuito, tá bom? Link está aqui embaixo. Então toma muito cuidado com a leitura de jogo. O Colônia provavelmente vai ter mais iniciativa por aqui, mas o Bochum é um time muito forte contra-ataque, então saiba dosar as suas posições. Só esteja no mercado quando a superioridade for de fato bem nítida. Se você é Panther, eu gosto bastante de pensar no empate anula do Colônia, porque a fase do Bochum é muito complicada. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Colônia dentro de casa venceu as últimas duas, 2-0 e 2-1. Fora de casa, o Colônia conseguiu 2 empates e o Bochum só venceu o Colônia lá em 2018, provavelmente aqui numa DFB Pokal, tá? Num jogo único aqui de Copa da Alemanha. Então a fase do Colônia não é boa, mas eu acho que é muito melhor do que o Bochum e dentro de casa seria uma excelente oportunidade de dar uma resposta. O Bochum concedeu nas últimas 9 de 10, 2 ou mais gols nas últimas 8, concedeu o primeiro nas últimas 5, perdeu o primeiro tempo nas últimas 5, não ganhou as últimas 5 e não marcou gol nas últimas 4. Tem over 1,5 de 9 de 10 e o over HT em 9 de 10. Então, tudo leva a crer que o Colônia vai ter mais superioridade, tem mais chance de abrir o placar. Porém, eu prefiro esse empate anula do Colônia caso o Colônia saia atrás para ele virar o jogo. Considerando também os últimos jogos, o Colônia, quando joga em casa contra o Bochum, consegue marcar mais do que um gol. Então, se você quiser cogitar esse over 1,5 com uma cotação no live acima ali de 1,30, 1,35, pode ser um pouco melhor. Toma um pouco de cuidado por aqui. Pode caber se ambas marcam? Pode caber. A gente teve uma incidência muito grande de ambas marcam nos últimos 5 confrontos, mas eu preciso de um Colônia no início, né, fazendo menos do que o esperado. Então aí cabe a você também esperar o jogo começar para ver como você vai agir por aqui. A minha dica para você é ou o empate anula do Colônia ou esse over 1,5. Às 16h45 na Série A italiana nós temos o vice-líder, a Inter, enfrentando o Spezia, que é o 17º colocado na competição. Fora de casa, a Inter não faz uma boa campanha, não consegue engrenar, tem o mesmo número de vitórias do que derrotas, tem muitos gols sofridos. A Inter sofreu gol fora de casa mais do que o Torino, mais do que o Monza, mais do que a Fiorentina, o mesmo número do Sassuolo, o mesmo número do Spezia fora de casa, que é o adversário de hoje. Então, fora de casa, a Inter não engrenou. É o melhor mandante? É o melhor mandante, mas fora de casa não engrenou. O Spezia dentro de casa tem apenas 2 vitórias em 13 jogos, mas também só perdeu 4 partidas. Então, muito cuidado por aqui. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, 3 vitórias da Inter, um empate mais uma vitória da Inter. Então,
temos aqui uma supremacia, que já era, obviamente, esperado, tá? A Inter, nos últimos jogos fora de casa, perdeu para o Bolonha, empatou com a Sampdoria, venceu Cremonese e Milan, e o Spezia conseguiu ficar 5 jogos sem vitórias aqui, pelo menos esses últimos 5 recortes, e não marcou gol em nenhum jogo. Isso é importante. Vamos utilizar aqui o nosso PDF de apoio. A Inter, de novo, não tem bons números fora de casa, você vai conseguir ver pelas cores. O time saiu na frente em 50% do jogo, é mais do que o Spezia, falhou um pouco menos em marcar, mas sofre mais gols e em mais frequência do que o Spezia. Sofreu 22 gols contra 19 do Spezia e sofre em quase todos os jogos fora de casa. Primeiro tempo, o Spezia falhou em marcar em quase 40% dos jogos e em 23% deles fica sem sofrer gol. Não é um time que sai tanto na frente, 23% também. No primeiro tempo não dá para ver superioridade do favorito por aqui. A Inter vence a mesma coisa que o Spezia, perde um pouco menos e toma um gol a menos, só que também marca um gol a menos. Então é um primeiro tempo muito parelho. No segundo tempo é a mesma coisa. Eu até tenho uma Inter que marca um pouco mais comparado ao Spezia, que só marcou 2 gols no segundo tempo, mas é uma Inter que toma muito mais gols também. O número de derrotas é muito parecido. O número de vitórias a Inter vence um pouco mais. Então, assim, nos números, pela campanha da Inter fora de casa, essa cotação de 1,40 da Inter é muito perigosa. Ainda mais que a Inter tem um confronto contra o Porto na terça-feira, jogo da volta, lá em Portugal. Então, muito cuidado por aqui. Junta a informação de que o Spezia não perde tanto dentro de casa, a Inter não consegue vencer tanto, tem uma dificuldade muito grande no segundo tempo, toma muitos gols, apesar do Spezia não marcar tanto. Ou seja, pelos números, essa odd da Inter é complicado. O que vai fazer você ter oportunidade aqui, se você é trader, é obviamente trabalhar no live, é identificar os momentos onde a Inter está acelerando o jogo para tentar buscar esse back-in, se é que esse padrão vai existir. Então, cuidado com a expectativa. Pode ser que a Inter entre desfocada por conta do jogo contra o time do Porto. Lembrando que a Inter tem uma distância para o líder Napoli de 15 pontos. O Napoli perdeu o último jogo para Lazio, a Inter conseguiu tirar a distância, mas ainda são 15 pontos. E existe um jogo muito importante para a Inter contra o Porto. Mas a Inter também pode vir muito focada no primeiro tempo para resolver o jogo e depois dar uma descansada, tirar os titulares. Então, tudo isso você vai confirmar no live. Só não vem com muita expectativa, tá? Muito cuidado aqui. Se você é Panther, não te indico a vitória da Inter a 1,40. Acho uma odd baixa pelo comportamento da Inter fora de casa. Muito baixa. Para o que a Inter tem jogado fora, essa cotação tinha que estar no mínimo 1,60. Para mim. Também não vou te indicar a vitória da Inter no HT. A gente já viu que tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, o confronto é extremamente parelho. Por mais que a Inter possa vir aqui no primeiro tempo para engolir o adversário, resolver logo e depois descansar para focar no jogo do Porto. Mesmo assim, eu não conseguiria te indicar essa vitória aqui no HT. As opções que você tem por aqui. O over 1,5, nas últimas vezes que eles se enfrentaram, saiu em todos os jogos. 3-0, 3-1, 2-0, 1-1 e 2-1. E a cotação do over 1,5 está próxima de 1,25. Se você conseguir pegar essa odd um pouco mais alta, para mim, seria melhor. O grande problema aqui é, a gente vai acabar contando mais com gols da Inter do que do Spezia. Porque o Spezia, dentro de casa, nas últimas 5 partidas, não conseguiu marcar gol. Porém, é uma equipe que tem sofrido gol com frequência. O over 1,5 pode ser uma opção. O under 3,5 também é uma opção? É uma opção, mas eu não te indico porque eu não gosto de trabalhar com cenários de under. Mas o Spezia tendo dificuldade de marcar, a Inter com uma campanha ruim fora de casa, tendo o jogo com o Porto na terça-feira, pode sim ser uma situação para menos de 3,5 gols. Eu prefiro não te indicar, porque eu não gosto tanto desse cenário, mas é mais plausível, pensando num Spezia tão fraco. Se você quiser trabalhar com essa vitória da Inter, pega no live, espera para ver como a Inter vai começar, espera para ver qual o comportamento da Inter no primeiro tempo. Se você entender que a Inter está vindo para resolver o jogo no primeiro tempo, se você conseguir pegar essa odd 1,60, melhor ainda, para o jogo inteiro. E verifica também quais jogadores a Inter vai colocar em campo. Se essa odd do over 1,5 começar um pouco mais alta, dá até para pegar ela no pré-live. O under 3,5, apesar de acreditar muito, eu não vou te indicar não. Então é um jogo que, se a Inter não focar, ela pode acabar se complicando. E não vai ser novidade. Uma equipe que conseguiu perder para o Bolonha, empatar com a Sampdoria, perder ou empatar com o Spezia, não seria novidade nenhuma. Às 17h15 em Portugal, nós temos o vice-líder Porto enfrentando o Estoril. Lembrando que o Porto também tem esse compromisso de enfrentar a Inter na terça-feira, tá?
tá? Por isso esse jogo está sendo adiantado para essa sexta. O Porto tem 54 pontos, tem uma distância considerável para o Benfica. Como mandante é um dos melhores, tem 2 derrotas e 9 vitórias, toma poucos gols, tem um excelente ataque. E o Estoril, que está em 15º, como visitante, tem 7 derrotas em 12 jogos, vence pouco, marca poucos gols, mas relativamente também toma poucos gols. Das últimas vezes que eles se enfrentaram nesse cenário, Porto venceu por 2-0 e 4-0, mas a última vez o Estoril conseguiu segurar o Porto, o jogo ficou 1-1. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Porto dentro de casa é muito forte, a gente já viu isso aqui várias vezes, sai na frente em 91% dos jogos, é muita coisa, falhou pouquíssimo em marcar, em quase 50% dos jogos não sofre gol. O Estoril, apesar de sair na frente também com muita frequência, para um time de baixo da tabela, comparado com os números do Porto, acaba ficando um pouco irrelevante. Falhou em marcar em 50% dos jogos, então contar com gols do Estoril é complicado. Em 25% dos jogos a equipe fica sem sofrer gol. Primeiro tempo de muita superioridade do Porto, 82% de vitória, 9% de derrota, 19 gols marcados e 2 gols sofridos. O Estoril tem 25% de vitória apenas no primeiro tempo e 50% de derrota. Não sofre tantos gols, mas sofre mais do que faz. No segundo tempo eu continuo tendo uma grande superioridade do Porto, o Estoril reduz o número de gols marcados, mantém o número de derrotas, então realmente a gente tem uma grande superioridade do favorito por aqui que reflete nas cotações. Se você é trader, não tem muito o que inventar. Como o Porto já gosta de jogar muito para frente no primeiro tempo, ele já gosta de resolver o jogo no primeiro tempo desde sempre no Dragão, considerando que ele tem um jogo contra a Inter na terça-feira, é muito provável que ele repita esse comportamento e venha para matar o jogo logo de início. Então, se você é trader, provavelmente você vai encontrar uma estabilização do mercado e uma grande superioridade do Porto para estar a favor da equipe buscando esse primeiro gol. Se você é punter, você pode ter duas vertentes aqui. Ou trabalha a favor da vitória do Porto no HT, pensando já nessa força ofensiva do Porto no primeiro tempo, que ele costuma mostrar, ele é melhor no primeiro tempo do que no segundo, e também pensando nesse confronto com a Inter, imaginando que ele já queira resolver logo no primeiro tempo. Você vai pegar uma odd mais alta. Ou trabalhar com uma vitória do Porto nos 90 minutos. A cotação um pouco mais baixa, mas bem segura também. Não vou te indicar aqui mercado de gols, porque o Porto tem o confronto com a Inter na terça, como eu já repeti, então pode ser que seja um pouco mais econômico, e a força ofensiva do Estoril é bem duvidosa. Então seria contar muito mais com gols do Porto por aqui, por isso eu prefiro te indicar vitória do Porto no primeiro tempo ou a vitória do Porto nos 90 minutos e só. Nos jogos para gols dessa sexta-feira, a gente começa às 14 horas na Turquia. O Giresunspor enfrenta o Fatih Karagümrük. O Fatih que concedeu em 9 das últimas 10, 2 ou mais gols em 6 das últimas 10. Over 1,5 nas últimas 10, ambas marcam sim em 9 e o Over HT em 9. E o Giresunspor, o Over 1,5 em 8. Os últimos jogos do Giresunspor em casa, ele sofreu gol em todos os jogos, 2, 4, 1 e 1. E os últimos jogos do Fatih Karagümrük fora de casa, ele sofre bastante gol, 2, 2, 2, 2 e marca também muitos gols, 2, 2, 2, 4 e 1. Então dá para você trabalhar aqui com um cenário de over 1,5, tá com uma odd até boa, pelo nível de enfrentamento, e também o over 2,5, pode ser bem interessante. Gol no HT também é uma boa pedida. Na segunda divisão da Alemanha, Kaiserslautern contra o Sandhausen. O Sandhausen vem mal das pernas, é o vice-lanterna, pode ser interessante também ficar de olho em gols por aqui. O Kaiserslautern conseguiu marcar dentro de casa nas últimas 3 partidas, é um time que também sofre gol com frequência, e o Sandhausen sofreu gol em quase todas as partidas que fez fora de casa. Pode ser um jogo interessante para ficar de olho nesse over 1,5. Não é normal a gente ter uma cotação do over 1,5 próximo de 1,30 na Bundesliga 2. O mercado não está acreditando tanto no Sandhausen, então pode ser sim um bom jogo para over 1,5. E na terceira divisão da Alemanha nós temos o Well contra o Hallersche. Também são duas equipes com péssimas defesas, 34 gols e 43 gols respectivamente sofridos. O Well concedeu em 8 das últimas 10 partidas, over 2,5 nas últimas 4 e ambas marcam sim em 8. E o Hallersche não ganhou em 8 e concedeu 2 ou mais gols em 6. Também pode ser um jogo bom para over 1,5. Quiser explorar uma possibilidade de ambas marcam, também pode ser interessante. Nos jogos extras dessa sexta-feira, a gente começa com o Al Hilal fora de casa contra o Al Tahron. Pode ser um jogo interessante para buscar essa vitória do Al Hilal, mas lembrando, o Al Hilal no último jogo que fez contra uma equipe até mais fraca ficou no 3-3 e depois perdeu para o Al Fateh por 2-1. Não me parece que vai conseguir manter esse ritmo para disputar com o time do Cristiano Ronaldo, o Al Nassr e o Al Ittihad lá do Romarinho, a liderança até o final. Então toma cuidado, pode ser um jogo sim para back, mas também pode ser um jogo para
gols. Na Irlanda, a gente tem o líder Derry City enfrentando o Dundalk, que também é uma boa equipe, né? O Derry já disparou aqui, pode ser um bom jogo para correção de preço. E o Shamrock Rovers ainda não acordou para a vida. O último jogo estava perdendo por 4-2, conseguiu buscar um empate, mas ainda não acordou. Lembrando que o Shamrock vence quase todos os campeonatos por aqui na Irlanda. Pode ser um jogo para ele acordar para a vida e a gente ter aqui uma boa cotação para um layer per equipe em campo. Na França, temos o Lille contra o Lyon, também confronto muito interessante. O Lille dentro de casa tem uma das melhores campanhas. O Lyon não faz assim uma campanha tão boa fora de casa, por isso essa odd do Lille como favorito. Também pode ser um jogo bom para correção de preço. E na Espanha também às 17 horas nós temos o Cádiz contra o Getafe. Dentro de casa o Cádiz tem 4 vitórias em 12 jogos e como visitante o Getafe tem 2 vitórias em 11. Extremamente parelho por aqui esse confronto, por isso que eu não deixei essa opção lá para cima para correção de preço, mas pode sim um jogo para correção de preço se você trabalha e gosta desses jogos mais estranhos, vamos dizer assim, da La Liga. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo que ajuda muito se você chegou até aqui. Fica com Deus e até sábado.